Olá a todos e a todas. Eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Essa atividade, ela nasce exatamente de uma pergunta feita por uma das pessoas que trabalham lá na universidade, na parte da limpeza, que o filho estuda numa determinada escola, que eu não recordo o nome agora, fica ali para a parte da Zona Leste, aqui de Manaus, e foi passado na sala de aula o seguinte quesito, né, para que eles pudessem trabalhar. E isso acontece exatamente no 6º ano, tudo bem? No 6º ano. Então, basicamente é o seguinte, né? O que é que você tem? Você tem um pentágono, né? Um pentágono. Então, esse pentágono, ele tem 5 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, se você tem um pentágono, você tem o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Tudo bem? Então, o que é que a atividade dizia? Dizia a seguinte coisa. Então, dado um pentágono, você vai considerar, e aí eu tiro a liguinha, somente os seus vértices. Tá certo? Os seus vértices. Tá certo? E aí, o que dizia o quesito? Dizia o seguinte, que era para as crianças determinarem, tá certo? Determinarem a quantidade máxima de triângulos que passa por 3 vértices, né? 3 vértices desse pentágono. Então, essa era a atividade, né? Essa é a atividade. O que me chamou a atenção, obviamente, a questão ela é de fato muito interessante. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, isso é um quesito, obviamente, que trabalha um pouco de dedução lógica, mas o que me chamou a atenção é do 6º ano, né, ali numa escola da Zona Leste, que eu não sei o nome, mas o que me chamou a atenção foi assim, o que me chegou a fazer a seguinte reflexão foi o seguinte. Primeira coisa, será que a criança, né, as crianças, ou a grande maioria das crianças dessa sala de aula, será que ela sabe, de fato, qual é a condição mínima para que você possa ter um triângulo, por exemplo? Tá certo? Será que essa criança sabe que, por exemplo, um triângulo, deixa eu pegar aqui, ó, um triângulo, imagina o seguinte, ó, vou escrever aqui, ó, um triângulo, quando você tem 3 pontos, né, vamos olhar o espino como se fosse ponto, quando você tem 3 pontos que estão na mesma linha, isso não forma um triângulo. Uma condição para que você tenha um triângulo, por exemplo, é que você tenha, digamos, 2 pontos sempre estão na mesma linha, mas um terceiro fora dela, por exemplo, tá certo? Será que ele tem esse entendimento, né? Isso seria a primeira pergunta. Acredito eu que antes do professor passar uma atividade dessa natureza, primeiramente se faz necessário, como fala o David Altshuler, né? Buscar os subsussores, ou seja, matematicamente falando, os pré-requisitos, para que ele pudesse entender o que acontece, né, nessa situação. Tudo bem? Então, isso é uma primeira pergunta que eu faço, né? Uma primeira pergunta que eu faço. Obviamente, nós estamos trabalhando aqui no que nós chamamos da geometria euclidiana plana, tá certo? Geometria euclidiana plana. E uma outra coisa muito interessante também que me chama a atenção, depois de trabalhar esse conceito, né, no caso eu vou fazer assim, ó, deixa eu reforçar aqui só para você enxergar. Por exemplo, você tem aqui esse triângulo que passa pelo ponto ABC, por exemplo, eu vou escrever assim que é para você poder enxergar essa minha observação que eu vou fazer agora. E aí eu vou escrever aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, o triângulo ABC.
E um triângulo, ele fica muito bem definido, de modo único, por 3 pontos. Ou seja, será que essa criança consegue entender, se eu olhar para o triângulo BCA, o triângulo BCA, será que ela consegue entender que esse triângulo, na verdade, são os mesmos? Ou, por exemplo, se ela olhar para o triângulo CAB, será que ela tem essa compreensão que um triângulo se define de modo único? Aí você está trabalhando já a ideia de unicidade. Se dados os pontos A, B e C, será que ela tem um discernimento que, dados os pontos A, B e C, 2 a 2 são colineares, mas 3 a 3 não? Será que, dados esses 3 pontos, ela consegue determinar um único triângulo? Ou seja, a posição dos vértices, na verdade, não vai nos interessar? Tá certo? Tanto faz ele olhar como sendo ABC, como sendo CBA, ou como sendo BAC. Será que ela consegue entender que, de fato, esse triângulo, na verdade, é um? Então, isso é uma outra pergunta que eu estou me fazendo nessa atividade. Então, você observa que não é só resolver uma atividade por resolver. Tem diversos questionamentos que podem ser feitos, né? As indagações relacionadas, obviamente, a essa propositura, tá certo? A essa propositura. Mas vamos supor, né? Vamos supor que tudo isso que eu falei, que eu chamei a atenção, esteja esclarecido, literalmente esclarecido, né? Muito bem. Suponha que esteja literalmente esclarecido. Tudo bem? Eu vou tirar isso aqui, tá? Ou seja, por exemplo, ele sabe que se os 3 pontos estiverem alinhados, não determina um triângulo, tá certo? Ele sabe que tanto faz pegar ABC como BCA ou CBA, não interessa, é o mesmo triângulo. 3 pontos não colineares determinam um único triângulo. Suponha que ele entenda isso, né? Que ele entenda, não que ele saiba, mas que ele entenda isso. Então, o que nós queremos, na verdade, agora é determinar, veja bem, determinar a quantidade máxima de triângulo que passa por esses vértices aqui, tá certo? Por esses vértices.